amigo, sim, se Deus quiser. Hoje eu sei as maravilhas que o Senhor pode fazer. Aqui ao lado sempre está a me guiar. Hoje eu sei os caminhos que Ele preparou pra mim. Pude ver o seu amor a me perseguir. Foram pedras retiradas do caminho, curas realizadas pela fé. Era Cristo quem estava ali comigo, me levantou, me deu a mão. Eram montes a princípio intransponíveis, que tornaram-se pequenos grãos de areia. Porque era Deus quem estava ali comigo. Era Deus ali comigo. Hoje eu sei as maravilhas que o Senhor pode fazer. Aqui ao lado sempre está a me guiar. Hoje eu sei nos caminhos que Ele preparou pra mim. Pude ver o seu amor a me perseguir. Foram pedras retiradas do caminho, curas realizadas pela fé. Era Cristo quem estava ali comigo, me levantou, Me deu a mão. eram montes a princípio intransponíveis, que tornaram-se pequenos grãos de areia. Porque era Deus quem estava ali comigo. Era Deus comigo. Era Cristo quem estava ali comigo. Era Cristo ali comigo. É impressionante. São 4 minutos de um novo dia que está só começando. Tiziana de Paula, nossa, como você é abençoada mesmo, né? Seja muito bem-vinda, muito bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de partilharmos esse amor, desse amor de Deus, que nos nutre e que cruza missões. A sua capacidade, assim, de refletir sobre a palavra de Deus
se expressa através da música e se expressa de uma forma muito linda, mas muito linda mesmo, com esse livro que eu tive o privilégio de, nesses dias, poder ler. E Era Deus Ali Comigo, um caminho de cura realizadas pela fé, da editora Ângelos. Tiziana, eu comecei a ler o livro, você pode perceber que está todo marcado aqui e tal. Eu achei muito lindo. Sabe que quando a gente começa a ler algo que vai falando ao coração da gente, a gente se deixa levar mesmo pela ação do Espírito Santo. E é nesse clima, pedindo a luz do Espírito Santo, que eu quero começar esse programa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Já logo no início do seu livro, você diz assim, é preciso dialogar com o sofrimento. Depois você volta nessa temática ao longo do livro. O que você entende por dialogar com o sofrimento? Eu entendo que dialogar com o sofrimento é conversar com as suas próprias dores, nomeá-las, não passar por cima dos sentimentos, mas tentar aprofundar e dar nome a esses sofrimentos. Porque dando nome, nomeando-os, a gente consegue ressignificá-los melhor, dar sentido ao sofrimento, fazer com que esse sofrimento seja revertido em lição para nós. E, na verdade, nós católicos em conversão. Eu acho que esse é o grande sentido. Porque muitas vezes nós os negamos e achamos que vamos superá-los ao negá-los, ao passar por cima deles. O mundo hoje prega muito essa superação pela superação. E ficam os rastros, ficam as feridas. Não se supera sem se aprofundar. Então, quando eu digo dialogar com o sofrimento, é conversar com ele, chamar para sentar para conversar. Vamos aqui conversar. Por que está doendo? Qual o gatilho que isso gera em mim? Por que está gerando isso em mim? Qual é a raiz desse sofrimento? E aí a gente faz o diagnóstico com o médico dos médicos, que é Jesus, e ele nos dá a oportunidade de trilhar o caminho da cura. Porque sem o diagnóstico, não há cura verdadeira em nós. Ô, Tiziana, esse é um processo, eu fiquei pensando, né? Esse é um processo de coragem. Porque se a gente não tiver coragem, a gente não consegue dar passos. Estou falando isso porque ao longo do livro, a Tiziana vai, assim, trazendo alguns personagens históricos e mostrando o quanto Santa Teresinha, por exemplo, Irmã Dulce, o quanto esses personagens também enfrentaram situações muito semelhantes a que a gente está enfrentando e quem sabe está enfrentando hoje. Eles não foram poupados do sofrimento, mas eles tiveram sempre assim, a coragem de dialogar com o sofrimento. Essa é uma madrugada muito especial, de bênçãos, de graças. Eu queria que você não perdesse a oportunidade de se deixar conduzir pela graça de Deus. Se deixar ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para você. Você já percebeu que o programa de hoje vai ser muito especial, de muita espiritualidade. E eu queria que você, no meio de tanta tribulação, você parasse um pouquinho. E ao parar, você desse a você mesma, a você mesmo, a oportunidade de um recomeço. Em alguns momentos da vida, tudo que a gente precisa é ouvir o nosso coração, mas tocar nas feridas, conhecer a si mesmo. Muito obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando. Nós estamos com cobertura em 96% do nosso Brasil. Ou seja, em qualquer cantinho do nosso país, nós estamos agora chegando à casa daquela pessoa que ligou a TV, quem sabe, numa certa insônia. 6 anos atrás, quando eu comecei o projeto Juntos pela Vida, com esse programa nas madrugadas, levando um conteúdo de esperança,
de vida para as pessoas, eu não tinha a noção que existe milhões de brasileiros acordados na madrugada. Milhões e milhões de brasileiros que não conseguem dormir e por isso buscam nos canais de televisão uma palavra, uma esperança, buscam algo que possa preencher o vazio do coração. Eu queria fazer companhia para você e eu quero fazer companhia para você. E é gostoso quando alguns anjos vão passando. Disse Ana, um anjo que passa nessa madrugada para nos fazer companhia. Ângela, eu sei que você me escreveu, a Irani me escreveu, Mônica me escreveu, Simeão me escreveu. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou lendo os recadinhos, né, Dalcides? Obrigado por você existir, que Deus te abençoe sempre. Eu que digo, o Ângela, obrigado por você existir e me ajudar a levar adiante essa missão. O programa tem me ajudado muito. Eu comecei a te assistir em 2017, eu não parei mais. Que bom que você está comigo. 17, 18, 19, 20, 21, 22, que Deus te abençoe. Simeão, ele me escreveu e disse assim, eu não durmo sem assistir o Conta Comigo. Eu estava quase desistindo da vida, a minha fé estava abalada, mas assistindo o programa eu estou voltando a acreditar na vida e em Deus. Muito obrigado por me escrever isso, Simeão. Muito obrigado por me fazer acreditar que está valendo a pena cada dia vir aqui nessas madrugadas. Dalcide, seu programa repassa muita paz, sabedoria, ânimo, bem-estar. Que Deus abençoe você. Mônica, que Deus te abençoe. Valquíria me escreveu também, né? Dalcides, obrigado por ter me ajudado tanto. Eu e minha família, em todos os momentos difíceis, você me ajudou a superar. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado, Valquíria. Que Deus te abençoe também. Minha gente, esse programa só existe porque você estende as mãos e nos ajuda a levar adiante. 6 anos atrás, nos veio ao coração um desejo de termos um conteúdo inédito, novo a cada dia nas nossas madrugadas. E foi de uma ousadia gigantesca, porque fazer televisão é uma das coisas mais caras que se tem, mais caras. Tanto assim que você vê a preciosidade que é e a dificuldade que é quando nessa época de eleição, por exemplo, que a gente está vivendo, tem lá um determinado partido com seus 2 minutos, depois o outro diz, não, eu estou com 3 minutos. Porque tempo na televisão exige uma infraestrutura gigantesca. E você imagina o que significa a gente vir não com 2 minutos ou 3 minutos, a gente vem com 120 minutos de programa inédito a cada madrugada. E a gente repete esse programa das 3 às 5 da manhã. Então, da meia-noite às 2, 3 às 5 da manhã, são, na verdade, 240 minutos. São 4 horas a cada madrugada que a gente faz companhia para você. E temos levado esse programa com algo assim muito diferente. É um programa que sobrevive com a sua contribuição, com a sua ajuda. Nós não temos, no período da madrugada, nenhum patrocinador, nenhum. Isso só é possível porque você estende as mãos e diz assim, eu quero ajudar. Muito obrigado a todos vocês. Volto a dizer, para ficar em paz, eu queria que só contribuísse as pessoas que não vão sentir falta desse pouquinho. Se você tiver em dúvida entre comprar um pão na padaria ou ajudar a gente, é para comprar o pão na padaria. Tá claro isso? Aqui tudo é de verdade e eu queria que isso ficasse muito claro. É claro que nós precisamos da ajuda, mas nós queremos a ajuda daqueles que não fará falta esse pouquinho. Tá claro isso? Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe. Pode chamar por mim. No silêncio, nos conflitos mais profundos do teu coração. E até mesmo nos abismos mais sombrios, na escuridão. Na escuridão, pode contar comigo. Eu sou seu amigo. Não importa onde estiver, não importa o que vier, meu amor sempre estará contigo, contigo, pra sempre.
gente começou ouvindo assim, o lado musical da Tiziana de Paula e agora eu vou me deter mais sobre o livro que está sendo lançado. Inclusive foi lançado esses dias, não foi isso? Foi lançado ontem, no Encontro de Mulheres lá na Fraternidade São João Paulo II. E foi um manancial de graças. Foi assim, vivemos algo realmente cheio da graça do Espírito Santo ontem. A Fraternidade São João Paulo II, ali na Zona Sul de São Paulo, não é? Padre Ailton. Padre Ailton, que passa por aqui com certa frequência e a gente tem um carinho muito grande. E realmente é uma instituição muito inspirada, né? Muito inspirada e na diversidade de dons, dessa renovação carismática, que cada vez mais... Ontem eu falei isso para eles, inclusive, eu me senti muito em casa. Porque a igreja, ela é una e ela é diversa ao mesmo tempo, né? A gente vive muitos carismas espalhados pelo Brasil inteiro e eu acho que cada vez mais essa diversidade de carismas, ela precisa se entrelaçar cada vez mais, né? Para a gente se fortalecer como esse exército de Deus mesmo. Ô, Tiziana, você tem um sotaque assim, um pouco característico. Você nasceu onde? Eu sou cearense. Ai, que bênção, meu Deus. Eu sou de Fortaleza. Um dos lugares mais bonitos que a vida me deu a oportunidade de conhecer. Casada, mãe de 3 filhos, compositora, cantora desde os 13 anos. Iniciou sua caminhada espiritual em 1997 na comunidade católica missionária Um Novo Caminho, onde permanece até os dias de hoje. Em 2013, a artista lança seu primeiro álbum, intitulado Crer, que marcou a sua estreia no cenário musical católico. E em 2018, lança o CD Nasci Pra Te Adorar. Já em 2019, surge o single internacional Miracle. Miracle. Que conduziu a autora em sua primeira turnê aos Estados Unidos. Em 2020, surge a música Livre, que desponta a carreira da missionária, a colocando nos palcos os maiores eventos católicos do Brasil e da América Latina. Dedica-se à atuação nas redes sociais, somando milhares de ouvintes em suas lives semanais. Seu último projeto no YouTube, projeto Recanto, alcançou a marca de mais de 1 milhão de visualizações. Também trabalha como apresentadora de televisão e uma das fundadoras do projeto Toda Mãe Precisa de Oração, 2015. Palestrante, pregadora, lança seu primeiro livro, Era Deus Ali Comigo, um caminho de curas realizadas pela fé, editora Ângelos. E é sobre esse livro que eu quero conversar a partir de agora e entremear com algumas das canções da Tiziana. Ô, Tiziana, lendo o seu livro, uma coisa me chamou a atenção. Você escreve assim, que o Espírito Santo age de uma forma lúdica. Aí, eu fiquei tentando entender esse lúdica, né? Porque o lúdica me parece assim, de uma forma muitas vezes leve, descontraída, de uma forma até um pouco engraçada. O que você entende por Espírito Santo age de forma lúdica? Eu vou explicar com um exemplo que aconteceu na minha chegada aqui em São Paulo. O lúdico, para mim, é a forma criativa como o Espírito Santo fala comigo. É a pedagogia do Espírito Santo que ele age de forma pessoal com cada um. Eu vinha no avião e eu sempre coloco a ordem aleatória das músicas, a playlist católica, eu boto na ordem aleatória. E essa ordem, eu boto lá o meu fone, e eu vinha na minha poltrona, no avião, e estava chegando aqui, começa a tocar uma música. E aquela música começa a me tocar e a entrar no meu coração, e diante de todas as outras, eu percebo que é nela que o Espírito Santo está querendo me dizer algo. A primeira forma lúdica com que ele fala comigo. Eu chego em São Paulo, uma pessoa da Fraternidade São João Paulo II vai me buscar no aeroporto. Nós vamos almoçar e no caminho de volta para o hotel, eu escuto uma introdução da música no carro dela. E o meu ouvido diz, eu conheço essa canção. Eu acabei de ouvir essa música. E quando eu olho, tem um semáforo à minha frente. Quando eu olho, por trás desse semáforo tem um IP roxo imenso. E eu olhei dentro do carro e disse, gente,
é um ipê roxo, é um ipê roxo. E eu olhei e o Ibirapuera inteiro estava tomado por ipês de cor roxa. E eu te pergunto, qual é a cor da capa do meu livro? Não é roxa? Essa é a forma lúdica com que o Espírito Santo fala ao meu coração. Nos pequenos detalhes você vai No dia a vendo dia. a atuação de Deus. Eu tenho aqui 2 potes, um vermelho e um roxo. Posso abrir o pote roxo? roxo. Pode ser? Então, o pote roxo tem um caso. E nesse caso, diz assim: eu gostaria de pedir um conselho. A minha neta faz 15 anos. Ela não conversa comigo. Só veio me ver, só veio me trazer o convite para a festa dela. Eu estou muito triste. Eu não sei se devo ir. Me dê um conselho. O que é que eu devo fazer? Eu amo muito essa minha neta, mas ela não fala comigo. Mas veio trazer o convite. É a Vera que nos escreveu. Vera, você vai ter uma palavra que nasce agora no coração lúdico da Tiziana. Tiziana. Como eu falo com a Vera, olhando nos olhos da Vera, né? Como a gente precisa olhar nos olhos da Vera nesse momento, né? A Vera está precisando de um abraço gigante, né? Cadê a Vera, gente? Qual é a câmera que eu Aqui, falo ó. aqui com a Vera? A Vera está aqui, câmera 1. Eu observei que existe por trás disso, mais uma vez, uma dor no coração dessa avó. A gente não sabe o que acontece com esse núcleo familiar para que essa relação dessa neta e dessa avó seja dessa forma. Mas ela utiliza uma palavra que responde tudo. Eu a amo muito, ela disse. Eu a amo muito. Então, independentemente dessa reciprocidade, dessa relação, nesse momento, eu acho que o amor precisa prevalecer. Eu acho que a decisão a ser tomada tem que ser regida por esse amor e pela paz que essa decisão trará ao seu coração. O que é que te traz mais paz nesse momento? É não ir ou ir? Eu acho que a gente tem que ser impulsionado pela verdade que existe dentro dos nossos corações, porque cabe a Deus curar o que precisa ser curado. Mas nesse momento a sua dúvida é ir ou não? O que te traz mais paz? Ficar ou se mover para que o amor possa prevalecer? Eu a aconselho dessa forma. Encontrar a resposta no amor, acho que o amor vai te responder. Mais do que ir ou ficar, segundo o que eu estou entendendo, você realmente se abrir à ação do Espírito Santo. Porque pode ser que a sua atitude de ir seja o início de um novo caminho. Não é isso? De um novo caminho. Por outro lado também, não adianta querer ir se por acaso você percebe que assim, vai ser sofrimento demais e talvez não seja ainda o momento para você dar esse passo. Por, assim, melhor que seja esse passo, no meu modo de entender, pode ser que seja uma violência e aí você terá que se respeitar. É isso. Autoconhecimento. Você começou falando sobre a gente se conhecer, né? Isso. Volta nessa temática. Mais do que ter uma resposta pronta, faça isso ou faça aquilo, qual é o momento que eu estou vivendo? E qual é a minha capacidade de administração desse momento? O que é que eu posso fazer e que, na verdade, não fere a minha verdade? Exatamente. Não é isso? Exatamente. A gente vai começar dentro das temáticas aqui de santos inspiradores. Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Nossa Senhora Desatadora dos Nós. A devoção à Nossa Senhora Desatadora dos Nós nasceu em 1700, na Alemanha, inspirada numa frase marcante de Santo Irineu, que foi bispo de Lyon no século III. A frase é essa: Eva atou o nó da desgraça para o gênero humano. Maria, por sua obediência, o desatou. E a partir dali surgiu então a devoção à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Uma devoção muito forte, inclusive aqui no Brasil também, né? Muito forte, muito forte. É uma das novenas que eu digo, eu trato, inclusive,
o tema. Hoje a gente vive uma temática de influencers, né? De sermos influenciados por pensamentos, posicionamentos, pessoas. Principalmente pelas redes sociais, né? Isso, Você usa isso. o termo influência. Isso, exatamente, exatamente. E eu quis trazer uma linguagem moderna no livro, e bastante atual, de quem trabalha com rede social. Hoje a TV também se mistura muito na web, né? Dos santos que nos influenciam. São os santos influencers. E os santos nos escolhem a depender daquilo que espiritualmente precisamos viver naquele período. E Nossa Senhora Desatadora dos Nós chegou na minha vida exatamente, eu digo que com um fogo, ela não desatou. Ela e o Espírito Santo são um só, eles terminaram por queimar e incendiar essa corda. Eu digo que não foi nem o trabalho, porque dá trabalho desatar. Não é verdade? Quando o nó está bem dado. Como você fala, às vezes o nó está cego. Isso. E quem conhece nós cegos sabe a dificuldade, né? Dá muito trabalho, dá trabalho. E esse trabalho é o desgaste da gente em tentar perceber a ação de Deus, mas também em sempre agir. E comigo, ela veio desatando vários e queimando e cauterizando muitas feridas. Eu aprendi muito nessa novena. Os santos nos escolhem, como eu disse. E essa novena é uma das mais fortes que eu faço nas minhas redes sociais, sim. E eu vi também que você toca num tema. Daqui a pouquinho eu vou pedir uma segunda música, tá? Mas eu vi que você toca num tema que me chamou a atenção. Os cordões umbilicais que precisam ser cortados. Quais são os principais, assim, cordões umbilicais? O que é que mais a gente precisa cortar ao longo da vida? Porque está nos prendendo no momento errado, na hora errada e quando a gente já não precisa mais estar amarrado. Eu acho que os cordões umbilicais, inclusive, eu acho que o cordão é exatamente essa corda que ela segura, sim. não é? Eu vou trazer de uma experiência pessoal minha. Eu acho que Só um detalhe, eu nunca tinha reparado isso. Agora Na você verdade, fala... Nunca. Eu reparei nunca. nesse exato momento também. Na hora Nunca eu tinha reparado nisso. Que se assemelha a um cordão umbilical mesmo. É isso. Desculpa, viu? É que me chamou a atenção pela primeira vez. E, de uma experiência pessoal, eu acredito que sejam os nossos apegos. De diversas maneiras, esses apegos nos aprisionam muito. Né? O apego aos nossos próprios desejos, né? Aquilo que nós sonhamos sozinhos e que não perguntamos a Deus se é sonho dele para nós também. O apego ao material, o apego nessa caminhada espiritual da gente, a gente às vezes se apega muito às pessoas. Eu estou falando não que nós não devemos criar laços e vínculos, mas aquele apego que nos prejudica, daquele apego que nos torna escravos, sabe? E eu acho que o desapego é um exercício que nos traz muitas virtudes. Eu acredito que esse cordão umbilical do apego, ele nos traz liberdade no Espírito Santo. Você sabe que, você falando isso, né? Às vezes a gente fica tão preso a determinadas coisas que não são essenciais. É como uma águia que não consegue voar porque tem aquela cordinha que está segurando o pezinho. E com o passar do tempo, a gente vai descobrindo que algumas coisas não são tão importantes assim. Algumas coisas não merecem a atenção que a gente está dando. E eu quero que realmente esse programa te ajude a fazer essa pergunta. Podemos ir para uma segunda música? Podemos Então, sim. uma segunda canção nesse momento especial de bênçãos, graças, 29 minutos de um novo dia que está só começando. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Vai lá. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Há 3 pastorinhos cercada de luz, visita Maria.
fazei penitência de tanto pecar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A Virgem lhes manda o terço rezar, a fim de alcançarem da guerra ao findar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Com esses cuidados, a mãe amorosa do céu vem os filhos salvar carinhosa. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Eu estou aqui hoje, abaixo, na graça de Deus, por eu ter acontecido uma tragédia muito feia na minha vida, muito grave na minha vida, e Deus me deu a vida de novo. Há 15 anos atrás, a minha filha faleceu, ela tinha 18 anos. O primeiro emprego que ela arrumou, na segunda semana, ela pegou uma carona com a minha sobrinha de moto. Aí ela sofreu um acidente na Avenida Casa Grande. Foi difícil demais esquecer minha filha. Eu sofri 5 anos calada, sem falar nada para ninguém, que eu tinha vergonha, porque o povo já criticava, porque dizia que depressão era frescura. Eu tive a minha segunda gravidez em 2006. Minha comadre me ajudou muito, ela foi uma amiga e tanto na minha vida. Ela levava ela para a creche para mim, com 8 meses ela já foi para a creche. Ela ficou até os 5 anos, o período integral, né, de 7 às 5. Aí eu chegava do serviço, pegava ela, vinha para casa, fazia as coisas e sofrendo com a depressão, calada, sozinha, sem falar nada para ninguém. Mas quando foi um dia, eu não aguentei mais, eu surtei. Eu surtei e eu estava lá na minha área de serviço, estava lavando roupa e não sei o que aconteceu, eu me joguei do terceiro andar da minha casa. Aí eu vim acordar no hospital à noite já. Não sabia onde estava, só meu marido chorando e pedindo muito para mim não fazer mais aquilo. Mas aí eu já estava com a minha coluna, estava toda comprometida. Aí o médico falou, tem que fazer uma cirurgia na sua coluna, você vai aceitar? Aí eu falei, doutor, deixa eu entregar na mão de Deus e vamos, né? Aí depois que eu fiz a segunda cirurgia, aí que eu fui pro quarto. Aí minha comadre ia no hospital, que é aquela parte que eu falei. Aí ela falou, comadre, tenha fé em Deus, eu estou orando por você, eu estou rezando por você. E quando você chegar em casa, você assista a Rede Vida, que a minha mãe lá no Ceará, ela assiste todo dia a Rede Vida. Ela é benfeitora da Rede Vida, tem muita palavra de apoio, tem muita palavra boa. Você vai levantar, você precisa
acabar de criar sua filhinha, sua outra filha que Deus lhe deu, né? Aí eu voltei para casa. Aí eu fui melhorando aos poucos, né? Então, daí para cá, eu passei a assistir a Rede Vida. Foi como me ajudou a levantar em casa, como me ajudou a me dar mais força para me viver. Eu fui pedindo a Deus, pedindo a Nossa Senhora, botando a água para benzer todo dia. Aí eu comecei a assistir o Dalcides. Faço a novena Maria Passa na Frente, eu acompanho a novena tarde todinha com o Dalcides, rezo com ele e tem me feito muito bem. Eu achei um programa muito bacana e Deus tocou meu coração e eu comecei a ser benfeitora do programa, porque me ajuda muito. E a Rede Vida também tem muitos programas bons, que é Vida Melhor, que é o da Cláudia, né? Ela ensina artesanato, umas coisas muito legais, culinária que eu gosto muito, que eu gosto de ver e depois tentar fazer, né? Não faço igual, né? Mas eu faço. Eu fui melhorando, graças a Deus. A Rede Vida, até hoje eu assisto a Rede Vida. Eu queria pedir para as pessoas, quando se sentir alguma coisa, grita, peça ajuda, não se esconda. Não liga porque o pessoal vai falar, mas peça ajuda, vai à luta, procura uma amiga, procura uma pessoa, procura a igreja, procura um programa de televisão, que tem muitos, que nem esse da Rede Vida, que é um programa muito rico em oração, que ajuda muita gente, dá muita força pra gente. As muralhas vão 39 minutos de um novo dia que está só começando. Muito obrigado pela confiança de vocês que estendem as mãos e dizem: nós queremos contar mais histórias como essa, mais testemunhos como esses. Muito obrigado a todos aqueles que nos ajudam, benfeitores que entram em contato nas nossas madrugadas. Na última madrugada, Sandra, eu recebi a lista com os nomes. Muito obrigado, tá? Carla, muito obrigado. Luzinete, que Deus te abençoe. Eliana, muito obrigado. E achei super carinhosa, né? A Marlene, por exemplo, entrou em contato e disse assim: olha, eu já sou benfeitora, mas eu quero ajudar mais um pouquinho. Geraldina, muito obrigado. Neuci, muito obrigado. Ana Maria, que Deus te abençoe hoje e sempre. E eu trago também os nomes daqueles que, independentemente de serem ou não benfeitores, estão pedindo oração. Então, eu queria dizer que, a partir do momento que o seu nome chega aqui para mim, a gente leva muito a sério, muito a sério. E eu vou colocando todos os nomes diante dessa imagem de São Miguel Arcanjo. Josimara, Camila, Luzia Aparecida. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela confiança que vocês têm nas nossas orações, nos nossos momentos especiais de bênçãos, de graças. Anderson, estou rezando por você. Armando, estou rezando por você. Eduardo, estou rezando por você. Fernanda, que Deus te abençoe. Hilda. E aqui eu tenho, olha, mais nomes. A Iraci escreveu para a gente. Muito obrigado, viu, Iraci? Obrigado, Ivone. Leandro, que Deus abençoe você. Letícia, Luiz Antônio, muito obrigado a todos. Maria do Socorro, que Deus abençoe. E a Maria Ila. Obrigado, Maria. Que Deus te abençoe. Está aqui, ó, Maria Virgínia, Mirtz, Rosa de Souza, Rosimeire, Vera Lúcia. Muito obrigado a todos vocês. Esses são alguns dos nomes que estão chegando. Nessa madrugada você também pode entrar em contato com a gente. Eu vou colocando aqui, ó, diante dessa imagem de São Miguel Arcanjo. Pedindo mesmo, São Miguel, visita essa casa, visita o coração dessa pessoa, traz os teus anjos. Eu quero aproveitar e dizer obrigado a todos vocês, mas todos vocês. Se você precisa de oração, se você precisa que a gente saiba que você vive um momento de turbulência, se a gente pode ajudar com as orações, nos deixe ajudar.
0 operadora 11 4200 8080. Muito obrigado. Que Deus abençoe você. Juntos. Recebe do Espírito uma nova unção. Escuta, Senhor, o teu povo. Uma nova canção. Recebe do Espírito uma nova unção. Os milagres vão surgir, o cego enxergar, o paralítico vai andar. Santa Dulce é um símbolo de caridade, fé e amor ao próximo. Com ela, podemos aprender muito sobre qual é o verdadeiro caminho da santidade, que consiste na simplicidade de se doar por inteiro a Cristo, que se doou por nós primeiro. Dentre muitas coisas que podemos aprender com Santa Dulce e aplicar em nossas vidas, hoje vamos destacar 3. Perseverança. De todas as virtudes e qualidades, a perseverança e o compromisso que tinha com a verdade marcaram sua trajetória. Dulce ensina, com seu exemplo, a sempre perseverar naquilo que acreditamos, sem deixar de lado a esperança e a prudência. Amor ao próximo. Dulce enxergava no outro o próprio Cristo, não necessariamente aquele mais necessitado do ponto de vista material, mas também aquele que vivia na pobreza espiritual, sem conhecer o amor de Deus. Ela possuía a capacidade de ter profunda tolerância e respeito com aquele que era diferente. Princípios. Irmã Dulce nunca abria mão dos seus princípios. Estava disposta, inclusive, a radicalizar. Ela foi um ser que sempre procurou, inspirada em Cristo e em Maria, ser profundamente fiel aos seus objetivos. Por isso sofreu, foi injustiçada, tomou cusparadas, portas batidas na cara, foi expulsa e sofreu violência física. Se nos abrirmos ao amor infinito de Deus, receberemos as graças necessárias para trilhar o caminho da salvação. Como dizia Santa Dulce, o amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios. Por mais que fizermos, tudo é pouco diante do que Deus faz por nós. Algumas frases de Santa Dulce dos Pobres: não recuso ninguém, porque os doentes, porque os doentes e mais humildes são a imagem de Deus. Não recuso ninguém, porque os doentes mais humildes são a imagem de Deus. Segunda frase: habitue-se a ouvir a voz do seu coração. É através dele que Deus fala conosco e nos dá a força que necessitamos para seguirmos em frente, vencendo os obstáculos que surgem na nossa estrada. Santa Dulce dos Pobres. Terceira frase: não entro na área política, não tenho tempo para me inteirar das implicações partidárias. Meu partido é a pobreza, a minha política é a do amor ao próximo. Santa Dulce dos Pobres. Olha, tudo a ver com os tempos conflituosos que a gente está vivendo. Não é, Tiziana? É muito atual. Muito atual. E você fala sobre essa atualidade e você faz a seguinte menção. Santa Dulce é uma santa muito próxima, muito viva, muito real. Se aproximar das histórias de Santa Dulce me fazem crer que é possível chegar ao céu, não por qualquer pretensão de perfeição, mas pela possibilidade de ver com o amor e a evolução dentro de nós. Falhas sempre existirão,
mas a persistência de sabermos aonde queremos chegar fará a diferença na nossa existência e nos fará voltar quando estivermos longe. Santa Dulce nos ensina isso. E aí, dentro do capítulo Mãos que Curam. Santa Dulce me ensina fortemente a amar o que não é amável aos meus olhos. É muito fácil e é muito prazeroso a gente amar o que é amável, o que é gratuitamente amável, o que é Aquele fácil. que é simpático, aquele que fácil. tem um coração assim aberto, é alguém do bem. Como Aqui é nós temos fácil. empatia, Isso. né? Mas amar aquele que exige esforço, Sim. ela me ensina muito isso, a não escolher a quem amar. E eu acho que esse caminho é um caminho que eu falo aí. Muitas pessoas confundem a santidade como algo atrelado a uma perfeição. E eu entendo que não é isso. A santidade, o céu é dos persistentes. O céu é dos persistentes. E a santidade é eu permitir que durante a minha vida, que durante a minha caminhada aqui, esse amor esteja sempre em evolução dentro de mim. Eu sinto dessa forma e eu desejo isso, sim, viver isso, né? Eu tenho um programa aqui pela Rede Vida, às 11 horas da manhã e às 4h15 da tarde. E num desses programas, que eu quero até que você conheça um trechinho, Dom Fernando Figueiredo falava sobre o significado da pobreza e da riqueza na Bíblia. Vamos acompanhar esse trechinho do Escolhas da Vida. Vai lá. O que significa na Bíblia, de fato, a pobreza. Pobreza não é só agora não ter isto ou aquilo, né? Porque muitas vezes nós necessitamos de objetos, de realidades, do alimento, tantas coisas para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, para nós nos colocarmos no mundo em que vivemos. Mas pobreza é algo muito mais profundo. Que seria, Alcides? Pobreza está lá dentro de nós. São Francisco vivia no seu interior a pobreza. Pobreza é, como diz a bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito. Era a pobreza espiritual. Ser interiormente livre. Tão simples. Você que está acompanhando, você não gostaria de ser interiormente livre? Isso é a pobreza espiritual. Livre do quê? Você livre diante de todas as coisas, até dos seus pensamentos, até das suas teimosias, sobretudo. Ficar livre. Ora, você começa a cantar a liberdade, cantar a comunhão, cantar a natureza. Isso era Francisco de Assis. Eu entendi o que o senhor está falando. Às vezes a gente tem possibilidade de, assim, ter muita coisa na vida. Sei lá, estou falando aqui de uma pessoa rica, por exemplo. Ela pode ser pobre interiormente, ou seja, ela não está apegada. Ou tudo para ela não é essas coisas, tudo que ela tem, mas é o próprio Deus. E é por isso que o coração dela é livre. Ela não depende dessas coisas todas e ter um saldo bancário, não sei de quanto, o acumular. É uma pessoa que dorme em paz, porque ela sabe que ela está nas mãos de Deus e tem o suficiente para poder viver. Aí você também compreende que o pobre, aquele que é pobre, materialmente pobre, pode ser rico, porque ele possui pouco, mas aquilo está tão ligado, tão dependente daquela realidade, que ele se torna escravo daquela... Mesquinho, escravo daquele bem, e com isso ele não tem essa liberdade interior. Ser livre é, portanto, tendo aquilo, mas está diante daquilo louvando ao Senhor. Mas aquele que possui muito, essa liberdade ele é capaz de ser o quê? Solidário com os outros. 52 minutos de um novo dia que está só começando. Eu estava pensando aqui, né? Ter um coração livre. Mas para a gente entender o que está vivendo
aqui dentro do nosso coração, o que o nosso coração está falando, eu acredito que em alguns momentos a gente tem que fazer momentos de parada, de reflexão, de contato com a gente mesmo. Tem um trecho que me fez pensar bastante no seu livro. Eu estou falando do livro da Tiziana de Paula, Era Deus Ali Comigo, um caminho de curas realizadas pela fé, da editora Ângelos. É realmente um livro que eu aconselho, inclusive está aparecendo agora como é que você pode adquirir o livro, www.angeloseditora.com. É dessa forma que você vai pedir o seu livro da Tiziana de Paula. Tiziana, na página 31, você diz assim que em alguns momentos é preciso parar, consertar as redes. E você faz uma ligação de ideias que eu nunca havia pensado. E você diz assim que Jesus chamou aqueles pescadores enquanto eles estavam consertando as redes. E você faz a associação da ideia que, às vezes, para ouvir o chamado de Jesus, a palavra de Jesus, é preciso parar um pouco, rever, consertar alguma situação que a gente está vivendo, se dedicar para ajustar determinadas coisas, porque no dia a dia a gente está na pescaria, e a gente está em alto mar, e a gente está preocupado com mil outras coisas. Exatamente. É o parar para reparar. Tem que ter a pausa. Eu associo muito com a própria música. A melodia de uma música, ela é feita de combinações infinitas daquelas mesmas notas musicais que dão músicas diferentes. Mas a pausa, na teoria musical, quando a gente estuda, a pausa é uma nota. A pausa, ela tem, inclusive, um símbolo. Ela tem a sua nomenclatura, né? A sua clave, ela tá lá. Tem dó, ré, mi, pausa. A pausa está lá, ela é escrita, ela tem vida, ela tem um lugar, ela tem o seu momento. Então, a pausa faz parte da melodia da vida. Ela tem o seu tempo também. E a pausa pode ser maior e a pausa pode ser menor. Tem pausa curta e pausa longa. Eu não sei qual é a pausa que você em casa está precisando, mas que essa música que você vai ouvir agora te traga a paz, a serenidade, a força que você está precisando. Principalmente aqueles que estão dispostos a recomeçar. Aqueles que estão dispostos a se utilizar dessa madrugada para reencontrar forças. Vamos lá. Amém. Ser santa pela metade, escolho tudo. Essa foi uma das frases ditas pela grande doutora da Igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus. Nascida na França, em uma família muito temente a Deus, Teresinha foi a caçula de 9 irmãos, onde 4 morreram com pouca idade, restando as outras 4 irmãs, que também se tornaram freiras. À primeira vista, parece que Teresinha foi santa desde a sua infância, mas sua história mostra um caminho de amadurecimento em meio a muitos sofrimentos, como, por exemplo, a perda de sua mãe quando tinha 4 anos, a ida de suas irmãs para o Carmelo, a tuberculose e outros problemas de enfermidade nos seus últimos anos de vida. Quando tinha apenas 15 anos, Teresinha estava decidida a entrar para a Ordem das Carmelitas Descalças, mas ainda não poderia por causa das regras da igreja. Mesmo assim, ela não desistiu. Em uma viagem feita à Itália, teve a ousadia de pedir a autorização ao Papa Leão XIII para entrar no Carmelo e ele concedeu. Teresinha revelou ao mundo que a perfeição e a santidade podem estar nas pequenas coisas, nos pequenos gestos e obrigações cotidianas que fazemos com amor. Ela dizia: sigamos o caminho da simplicidade. Nos entreguemos com todo o nosso ser ao amor. Em tudo, busquemos fazer a vontade de Deus. O zelo pela salvação das pessoas devore nosso coração. Ela ensina a teologia profunda da simplicidade, a pequena via. Ela dizia que não tinha forças para fazer as grandes obras heróicas dos famosos santos da igreja, mas conseguia fazer pequenas coisas. E eram nessas pequenas coisas que estava o segredo de sua santidade. Pegar um alfinete caído no chão com amor produz fruto de santidade. Em seu leito de morte, com apenas 24 anos, disse suas últimas palavras:
Ó, amo, Deus meu, amo-vos. Após a sua morte, aconteceu a publicação de seus escritos, que se tornaram mundialmente reconhecidos. Assim, realizou a sua promessa de espalhar uma chuva de rosas, de milagres e de graças por todo o mundo. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Espírito Santo de Deus, age sobre nós. Tua igreja te espera, povo eleito do Senhor. Esperamos tua graça, faz-nos ouvir o chamados teus, liberta-nos do mal. Contigo é o que queremos ser. Desce como fogo, desce com poder, traz a vitória do céu, vitória vinda do Rei. Desce como fogo, desce com poder, fogo ardente, zelo fervente, pelas promessas de Deus. Espírito Santo de Deus, age sobre nós. Age sobre nós. Tua igreja te espera, povo eleito do Senhor. Esperamos tua graça, faz-nos ouvir os chamados teus, liberta-nos